No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, 15 de março de 2024. Estamos na metade do mês de março. Quero agradecer a você que tem acompanhado o Minuto da Unicidade, a todos vocês que têm participado aqui com a gente neste podcast aqui, neste programa que visa falar que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele mesmo veio resgatar o seu povo. E as Escrituras confirmam em muitas passagens estas verdades que libertam. Muito obrigado você que nos acompanha, que Deus abençoe a você, sua casa. Eu quero responder aqui um e-mail que eu recebi muito carinhoso do Sérgio Ricardo. Um abraço, Sérgio. Ele é de João Pessoa, irmão Sérgio de João Pessoa, na Paraíba. Olha onde chega o Minuto da Unicidade. Inclusive recebi o e-mail dele, ele enviou ontem um e-mail para a gente, né? Diz assim: a paz do Senhor, meu irmão. Lendo a palavra de Deus em Miqueias, me chamou a atenção este verso 3 do capítulo 1 e gostaria que o irmão comentasse. E seu pedido é uma ordem, meu irmão, está atendido aqui. Vamos falar um pouquinho. Deixa eu ler para os ouvintes. Miqueias, profeta Miqueias, está lá entre os profetas menores, né? Diz assim, capítulo 1, verso 3: porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Que palavra gloriosa! É mais uma revelação aí que o Senhor Jesus, né, que o Espírito do Eterno falou aqui com o nosso querido irmão Sérgio. Ele lendo a palavra, é um texto até muito conhecido daqueles que estudam a fundo esta mensagem. Então o Senhor aqui, é só para abrir um parênteses aqui, meu querido irmão Sérgio e nossos ouvintes. Esse texto, a Bíblia, a gente precisa entender o seguinte: esse texto, ele vale tanto para o momento em que Cristo veio aqui, que o Senhor realmente saiu do seu lugar e andou pela terra, tá bom? Como também foi para aquele momento de Cristo lá, 2000 anos atrás, mas principalmente esse texto aponta para agora, o futuro. Por quê? Se você seguir lendo a passagem, você vai ver, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo, né? E aqui ele está falando no momento que ele vai restaurar Israel. Ele está apontando também para o futuro, que é agora, esses tempos que nós estamos vivendo. Então a Bíblia, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por que eu digo isto, meus queridos irmãos que acompanham diariamente o Minuto da Unicidade? Porque, inclusive, vendo até a própria minissérie The Chosen, uma minissérie muito interessante, tem pastor aí que está criticando a série, mas é um fenômeno de audiência. Você tem que aprender, né? A gente precisa aprender a ouvir as coisas e pegar o que é bom, né? Um dos motivos pelo quais os fariseus, principalmente os doutores da lei, eles ficaram alguns balançados ali e penderam para não aceitar o Cristo. Por quê? Porque, por exemplo, profecias como essas, como a de Isaías, por exemplo, ao mesmo tempo que fala, não havia formosura nele, dele levou sobre si, tal, mas quando diz que ele vai pregar a vingança de Deus, e Jesus não fez isso naquela época. Por quê? Estava falando das duas vindas dele simultaneamente no mesmo texto. Se você pega Isaías, você vai ver, né, ele veio, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou a pregar. Inclusive, quando Jesus lê esse mesmo texto, lá em Lucas capítulo 4, ele entra na sinagoga num sábado e lê esse mesmo texto, só que ele lê até a parte que me enviou a pregar boas novas e libertar os cativos. Pronto. Ele não continua a leitura, ele fala, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos ouvidos, diante dos vossos olhos, vocês ouviram hoje está se cumprindo isso, é hoje que eu estou sendo enviado. Ele não vem enviado do céu para a terra, ele foi enviado, já estava na terra quando ele foi enviado, é agora que eu estou sendo enviado. Mas ele lê até a parte
Pode observar lá, pega o Evangelho de Lucas, ele lê até a parte que enviou-me a libertar os oprimidos e tal, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando continua e a vingança do nosso Deus, aí essa parte é para o futuro. Então, olha como que é interessante a leitura da Bíblia, atentar para esse detalhe, porque ele fala do juízo do Messias, o que o Messias vai fazer também, no mesmo texto da primeira vinda. E aí quando os fariseus, que sabiam que ele ia vir também a pregoar a vingança, ia trazer juízo, justiça na terra, e Jesus não fez aquilo naquele momento, porque não era para aquele momento, eles falaram, bom, o Messias vai fazer isso aqui, o Messias vai destruir tudo, o Messias vai arrebentar com tudo e vai estabelecer a vingança de Deus, né? A vingança dele, vai dar um problema sério, e esse camarada não está fazendo nada disso. Ele não está fazendo nada disso, ó. Ele está vindo aqui, né? Ele está fazendo uma parte. Então ele é um impostor, porque o Messias vai fazer e acontecer, vai derrotar o inimigo, o anticristo, todos os inimigos, vai sujeitar, vai libertar Israel, vai dar libertação. Uma libertação física também, literal. Mas na primeira parte do texto do profeta Isaías, lá 53, você vai ver que ele veio trazer uma libertação, em primeiro lugar, espiritual, que é o que ele fez na primeira, libertação espiritual, e depois sim a física. Então esse texto que o irmão Sérgio Ricardo citou, entra nesse contexto. Ele sai do seu lugar, anda sobre a terra e ponto. Mas vai sair literalmente, inclusive o profeta Zacarias vai dizer lá pelo capítulo 13 de Zacarias, ou 14, que Jeová vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras. Então, se cumprindo mais fortemente essa passagem. Mas, meu querido irmão Sérgio, a Bíblia ela tem esse lado precioso para que a gente possa entender. Para contextualizar com o que você citou, eu vou ler aqui mais um versículo para não estender muito, que está lá em Levítico capítulo 26, verso 11, que diz, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se fartará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vocês me serão seu povo. Outra tradução diz, e eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Levítico 26, 11 e 12. Que interessante, são passagens gloriosas que falam, vou botar meu tabernáculo, o corpo dele, o templo dele, que ele fala, derruba esse templo, eu reconstruo em 3 dias, o tabernáculo dele, o templo dele, de carne e osso. Ele colocou no meio do povo, andou no meio do povo, fez maravilhas, sinais. Só que agora vai vir a outra parte, agora Cristo vem numa outra, vamos dizer assim, né? Numa outra pegada, num outro tom. Agora, nessa vinda dele agora, na segunda vinda dele, vai vir para exatamente fazer o que está escrito dele lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19 fala da vingança do Messias. Leia lá Apocalipse 19 para você entender que corrobora com aquilo tudo que eu estava dizendo. Mas sim, irmão Miqueias, esse texto fala deste assunto. O Senhor realmente saiu do seu trono, saiu do seu lugar e andou entre nós, como diz João, e vimos a sua glória. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Meus amados, eu vou ficando por aqui. É claro que o assunto, né, você vê aí, a gente nos leva a comentar outras coisas e aí a gente vai passando até do tempo estipulado aqui para o Minuto da Unicidade. Mas o final de semana chegou, desejo a você um final de semana maravilhoso. Nós vamos voltar com o Minuto da Unicidade na segunda-feira, mas por que não faz sábado e domingo? A gente precisa descansar, a gente tem outras coisas para fazer e a gente não vive, infelizmente, desse trabalho, que será eu, né? Poder ficar à disposição para falar todo dia, fazer lives, fazer vídeos, ensinar, instruir, que eu faço isso com muito, muito prazer, porque para isso foi chamado, esse é o meu ministério, mas é claro que sozinho a gente não consegue, né, fazer mais, né? A gente faz aquilo que Deus nos dá a condição de fazer. E você pode nos ajudar a manter esse trabalho em plena atividade. Se você gosta do Minuto da Unicidade, se você tem um carinho por esse projeto, por esse programa, ore por nós. E se você puder enviar uma contribuição para que esse programa continue mais tempo no ar. Agora esse programa é transmitido também na rádio do Rio de Janeiro, na Rádio Betel, uma FM oficial em 98,7. Dá um Google, pesquisa Rádio Betel FM do Rio.
falamos para Barra, Recreio, Jacarepaguá. Olha quantas pessoas esse programa alcança, né? Barra, né? Barra, Avenida das Américas, enfim, Recreio dos Bandeirantes, né? Uma beleza de lugar, e também a nossa linda e maravilhosa Jacarepaguá, uma região muito grande na zona oeste do Rio. Você pode abençoar esse ministério também, que a rádio é transmitida pela internet, qualquer parte do Brasil, do mundo acompanha. Mas esses programas realmente requerem investimento de tempo, investimento de recursos, e precisamos de você. Nós temos um livro, e-book, que nós escrevemos falando mais sobre esse tema, com informações históricas, acadêmicas, com chancela de grandes teólogos, e nós estamos aí com esse trabalho também na Hotmart. Na descrição do vídeo aqui você adquire esse livro, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, a grande revelação, a maior revelação, o que a Bíblia tem de maravilhoso, é revelar que o nosso Deus esteve aqui. E nós não éramos dignos, não somos dignos, mas Ele nos amou tanto que veio nos buscar pessoalmente. Saiu do seu lugar, como o texto citado aqui pelo irmão Sérgio, lá de João Pessoa, da Paraíba. Saiu do seu lugar e veio nos buscar. Um abraço para você. Então, você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, anote aí 19, que é o DDD de Campinas, 99285-1545. Inclusive, esse é o nosso Pix da Caixa Econômica, tá bom? Manda uma contribuição para a gente aí, qualquer valor, não importa. O importante é o carinho que você sente por esse programa, por esse ministério. 19 99285-1545. Se quiser escrever, tonydesouza@gmail.com, como fez o Sérgio, tira a sua dúvida. Tony, 2 N's, 1 I, Desouza, Souza com Z, @gmail.com. Que Deus abençoe a todos, um bom fim de semana. Graça e paz. Minuto da Unicidade.